Daniel capítulo 7. Vamos ler este capítulo. Daniel, só algumas observações antes de lermos o primeiro verso. Observações importantes. Como nós já falamos aqui, o livro de Daniel, claramente, para quem lê os 12 capítulos, claramente você vai enxergar uma divisão muito nítida. Uma parte é histórica, e nós vimos estudando até agora o capítulo 6. Tirando o 2, que também é profético, o 1, 3, 4, 5 e 6 são livros históricos. E vocês acompanharam conosco os estudos, viram desde Nabucodonosor, passando por Belsazzar, por Ciro, por Dario, viemos vindo junto com a história e a vida de Daniel com os seus companheiros. De repente a gente chega no capítulo 7, e ele deixa de ser histórico, e a partir de agora, do 7 ao 12, são capítulos proféticos. Qual é a importância disso? É que Daniel começou a escrever esse livro por volta do ano 605 a.C. Este capítulo aqui ele escreveu no ano 553 a.C. Ou seja, que coisa interessante, há uma diferença de 50 anos entre o capítulo 2, a imagem da estátua, e a visão desta noite. 50 anos de diferença. Quando ele escreveu o capítulo 2, ele tinha aproximadamente 17, 18 anos. Aqui ele devia estar com 67, 68 anos de idade. 50 anos de diferença. Interessante que o livro de Daniel ele não é cronológico, ele não está numa ordem de tempo. Por quê? Porque o capítulo 7 foi escrito antes do 5. Mas aí alguém vai perguntar, mas então por que ele vem depois? Porque havia necessidade de separar, agrupar os livros históricos e agrupar os proféticos. Então, agora começa o grupo de livros proféticos, mas o capítulo 7, em termos de data, é anterior ao 5, tá bom? Importante você saber disso. Portanto, feitas essas considerações, e lembrando a visão do capítulo 2, porque a visão do capítulo 7, nós vamos ver que ela é praticamente uma reprodução da visão do capítulo 2, ampliada, acrescentando 2 fatos novos que não estão na visão do capítulo 2. Tão importantes que Deus deu de novo a visão a Daniel, fez ele escrever, e ele acrescentou mais 2 coisas que aconteceriam nos nossos dias, e vocês vão ver a importância disso. O capítulo 7 traz pelo menos 2 fatos importantíssimos que não constam do 2. Vamos recapitular o 2. Imagem, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de pernas de ferro, pés em parte de ferro e barro, e os dedos misturados com ferro e barro. Aí o que atinge a estátua nos pés? Uma pedra. Recapitulando, o que simbolizava a cabeça de ouro? Império da Babilônia. Peitos e braços de prata, Medo-Pérsia. Quadris de bronze, Grécia. Pernas de ferro, Roma. E depois, os 10 dedos dos pés, a divisão do Império Romano nas 10 nações europeias. E aí o que acontece no tempo da Europa? Segundo a profecia do capítulo 2, ela é atingida por uma pedra que simboliza o quê? A volta de Jesus. Então presta bem atenção, o capítulo 7 vai reproduzir isto até a parte da divisão das 10 nações da Europa. Quando chega nas 10 nações da Europa, antes da pedra, o capítulo 7 vai trazer 2 informações novas para o nosso tempo. Ele vai acrescentar, tá bom? Então feito isso, agora vamos ler, você vai entender melhor depois dessas observações. Então vamos lá, 7 verso 1, diz assim: no primeiro ano de Belsazzar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então começa o capítulo 7, mais uma vez Daniel vai se deitar e tem um sonho, uma revelação de Deus. Tem uma data aqui, primeiro ano do rei Belsazzar. Se você for consultar qualquer enciclopédia, você tem a data que eu mencionei, ano 553 a.C. Foi o primeiro ano do rei Belsazzar, ainda no Império da Babilônia. Esse sonho ainda está no Império da Babilônia. Primeiro ano de Belsazzar, ano 553 a.C. Portanto, essa profecia tem aproximadamente 2.500 anos, aproximadamente. Vocês vão ver que coisa impressionante, se cumprindo nos nossos dias.
Tá? Verso 2. Disse Daniel: na minha visão da noite eu estava olhando e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Aqui tem 2 palavras fáceis de entender. Em profecia nós já estudamos. O que significa mar em profecia? Povos, nações. Está lá, quem quiser conferir depois, Apocalipse 17:15. E o que significam ventos? Agitações, guerras, conflitos, vento, turbulência. Tá? Então ele deitou para dormir e viu que havia um conflito entre as nações, guerras, confusão entre os povos. E agora ele vai começar a descrever a visão que Deus deu a ele. Verso 3. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O que significa mar? Povos. Então esses 4 animais saíam de onde? Dentre os povos, dentre as nações. Percebam, no capítulo 2 eram metais: ouro, prata, bronze, ferro. Aqui, animais. Mas vocês vão ver que é um paralelo, mas se referem aos mesmos reinos. Vai ficar muito claro isso. Verso 4. O primeiro era como? Qual é o primeiro animal? Leão. E tinha asas de águia. Eu olhei até que foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então vamos começar aqui a analisar. O leão, você vai ver logo facilmente mais adiante, que agora o leão, ele simboliza a cabeça de ouro da estátua, Babilônia. Aqui diz que esse leão tem 2 asas. O que acontece com o leão com asas? Fica mais rápido. Por que Deus usou esse símbolo? Primeiro, o ouro não é o principal dos metais? O leão é o rei dos... Por que ele tinha asas? Porque simbolizava a rapidez com que Nabucodonosor formou o império da Babilônia. Um leão com asas, um símbolo. Tá bom? Vamos seguir. Verso 5. Continuei olhando e vi o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. E foi-lhe dito: levanta-te, devora muita carne. Aqui o urso simboliza o quê? A Medo-Pérsia. Por que diz que o urso se levanta de um dos lados? Porque o império começou primeiro com a Média, governando, comandando, depois veio a Pérsia. Olha, impressionante, o urso se levanta por um dos lados. Diz que ele tem 3 costelas na boca. Quando você vai à história confirmar isso, você descobre que a Medo-Pérsia, para conquistar o império, eles derrotaram 3 nações principais da época: a Babilônia, a Lídia e o Egito. Pode buscar isso na enciclopédia. Babilônia, Lídia e Egito. As 3 costelas na boca do urso, simbolizando a Medo-Pérsia, equivalente ao peito e braços de prata da imagem. Verso 6. Depois disto continuei olhando e vi outro animal, semelhante a quê? A um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas costas. Este animal tinha 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Para aqui também. Qual é a característica principal do leopardo? Velocidade. Mas aqui diz que é um leopardo com 4 asas. Se você quiser fazer com que um leopardo fique mais rápido do que ele já é, o que você faz? Coloca asas do leopardo. Aqui colocou 4. Significa que é um animal extremamente veloz, representando exatamente Alexandre o Grande, porque uma das características principais de Alexandre o Grande, quando a Grécia derrotou a Medo-Pérsia, foi a rapidez que ele conquistou. Em apenas 13 anos, a Grécia derrotou a Medo-Pérsia. Eles tinham apenas 30.000 soldados e derrotaram 600.000 soldados. Impressionante. E diz que ele, além de 4 asas, o leopardo tinha 4 cabeças. Por que razão? Quando você vai lá na história, você vai descobrir que quando Alexandre morreu, segundo historiadores, ele morreu muito jovem, entre 32 e 33 anos. Morreu de bebedeira, uma febre terrível, morreu muito jovem. O que aconteceu? Quem se lembra o que aconteceu com a Grécia quando Alexandre morreu?
4 generais. Quem eram os 4 generais? Alguém tem memória boa aí para a história? Perfeito. Perfeito. Vamos repetir. Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco, os 4 generais que tomaram conta da Grécia. Por isso o leopardo tinha 4 asas, muito veloz, e 4 cabeças, porque o reino foi dividido e comandado por 4 generais. Impressionante a profecia, impressionante. Agora verso 8. Verso, 8 não, pulei o 7, né? Verso 7, diz assim: depois disto, continuei olhando nas visões da noite e vi o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Interessante que aqui o profeta, antes, ele conseguiu definir a visão. Ele viu animais monstruosos, né? Porque ele viu um leão com asas, estranho. Depois ele viu um urso se levantando por um dos lados com 3 costelas na boca. Depois ele viu um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, um monstro, né? Mas o 4º animal era tão espantoso que ele não conseguiu definir. Na classificação zoológica ele não sabia definir esse animal. Era muito estranho. Então ele disse que é um animal terrível e espantoso. Ele só soube dizer que tinha dentes de ferro. As pernas da estátua eram de ferro. Qual foi o reino que derrotou a Grécia? Roma. Esse 4º animal terrível equivale a quem? Império Romano, que também era de ferro. Terrível, despedaçava tudo esse animal. Assim como Roma, o que conquistava, não nascia mais grama, né? Arrebentava e destroçava tudo. Portanto, o 4º animal, claramente, no paralelo com Daniel 2, claramente representa Roma. Diz que esse animal terrível tinha quantos chifres? 10. Quantos dedos tinha nos pés da estátua? 10. Percebe? Os 10 dedos, equivalentes às 10 nações da Europa. Os 10 chifres do animal, equivalentes a 10 nações da Europa. É um paralelo. Até aqui deu para entender? Ele recebe a visão, não mais através dos metais, mas através de animais, e praticamente reproduz o que está no capítulo 2. De novo a história, lembrando que ele ainda está vivendo no tempo da Babilônia. Portanto, o profeta não poderia saber, mesmo aqui, que viria a Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. Impressionante a profecia, tá? Mas agora é que ele vai começar a trazer os elementos novos. Até aqui, já tínhamos estudado, já sabíamos disso. Vamos ver como é que é a sequência disso aqui agora. Verso 8, né? Verso 8 diz assim: estando eu observando os chifres representam o que? Os 10 chifres? As nações da Europa. Estando ele observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres, porque eram 10, 3 dos primeiros foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava com insolência. Olha só, surge na profecia agora, entre as 10 nações da Europa, na história, entre as 10 nações e a volta de Jesus, surge um novo poder, o chifre pequeno, que nasce junto com os 10, no meio dos 10, das 10 nações da Europa, nasce um chifre pequeno. Chifre em profecia representa o quê? Poder. Chifre é símbolo de poder, tá? Surge um reino, um poder no meio. Vai anotando aí, vai guardando. Verso 9. Verso 9 diz: então eu continuei olhando, presta atenção, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Bom, aí o que acontece? Chega nesse tempo da história, depois das nações da Europa, então você tem que vir vindo no tempo, num determinado ponto do tempo, depois das 10 nações. Surge um novo poder, mais adiante nós vamos estudar, vamos tentar identificar esse poder, o chifre pequeno. E aí ele viu na visão o quê? Trono, é colocado um trono no céu, o ancião de dias. Quem é o ancião de dias? Deus. Por que essa expressão ancião de dias? Representa aquele que é a eternidade, o ancião de dias, representa toda a eternidade.
Viu que ele tinha cabelos brancos como pura lã. Sabedoria, alguém que está acima do tempo. Viu que havia rodas de fogo, não é isso? Chamas de fogo. O fogo faz o quê? Purifica. Lugar santo, puro, sagrado. E viu que havia rodas, não é isso? Rodas também. O que a roda representa? Quando você olha para uma roda, você vê o quê? Movimento, simbolizando que Deus é onipresente, pode estar em todos os lugares. Interessante, né? Simbolismo aqui de Deus. Então o que ele viu na verdade? Ele viu que vai começar um julgamento no céu. Antes, preste atenção, antes da pedra, antes da volta de Jesus, essa profecia revela para nós o quê? Que vai haver um julgamento no céu antes da volta de Jesus. Pela profecia do capítulo 8 e do capítulo 9 que nós vamos estudar, nós vamos saber a data exata e vamos descobrir que esse julgamento já começou no céu. Neste momento que nós estamos aqui conversando com vocês, esse julgamento já começou. A data dele, você vai aprender no capítulo 8 e no 9. Já está havendo um julgamento no céu antes da volta de Jesus. Essa profecia está revelando isso para nós. Um julgamento no céu antes de Jesus voltar. Verso 11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha do chifre. Estive olhando até que o animal foi morto. Que animal é esse aqui? O quarto animal terrível, espantoso. Ele foi morto nesse julgamento. Foi decidido, ele foi julgado e foi destruído nesse julgamento. O seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Verso 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada a prolongação de vida até certo espaço de tempo. Verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como o quê? O filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Quem é esse semelhante ao filho do homem quando você faz o paralelo com Daniel 2? Representa a pedra. Quem é que recebe o reino eterno? A pedra não enche, toma conta de toda a terra, estabelece um reino que não será jamais destruído. Quem é esse filho do homem? Jesus Cristo, que após o julgamento, encerrado o julgamento, o que ele recebe? O domínio, a majestade e o reino que será eterno, que não será jamais destruído. Bom, agora vamos seguir na profecia para entender por que Deus fez questão que Daniel escrevesse esse capítulo e introduziu esses dois elementos. Quais são os dois elementos neste capítulo até agora que você não viu no capítulo 2? Lá tinha Babilônia, o leão, cabeça de ouro, tinha Medo-Pérsia, urso e peito e braços de prata, tinha o leopardo e os quadris de bronze? Tinha, até agora está igual. O animal terrível, Roma, tinha? Os 10 chifres e os 10 dedos, tinham? O chifre pequeno, tinha? Não tinha. O julgamento tinha no céu? Não tinha. E Jesus recebendo o reino eterno? Tinha a pedra. Portanto, quais são os dois elementos novos? Chifre pequeno e o julgamento. Vamos ver isso aqui agora, na sequência da profecia. Vamos ver qual a importância disso. Por que Deus parou e fez Daniel escrever de novo? Acrescentados. Verso 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. O que aconteceu com Daniel? Quando ele recebeu essa visão, viu o chifre pequeno, não entendeu, ficou preocupado, aí diz que um se aproximou dele. Quem era? Um anjo de Deus. E ele, tão preocupado, pediu uma explicação, e o anjo então vai dar a ele a interpretação dessa parte da visão. Vamos ver juntos como é que o anjo vai explicar isso para ele e para nós também, né? Tem alguém aqui que não está curioso para saber esse negócio do chifre pequeno? Vamos saber juntos aqui. O que significa isso? Verso 17. Estes grandes animais, que são quatro o quê? Reis ou reinos que se levantarão da terra. Portanto, aqui nós não estamos interpretando nada.
Quando eu disse que o leão representava a Babilônia, aqui a Bíblia está dizendo, os 4 animais são 4 reis ou reinos. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Portanto, não há interpretação. Aqui nesse ponto, o simbolismo foi explicado, foi desvendado. Verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, possuirão o reino para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Quem é que vai receber o reino eterno e vai morar nele junto com Jesus? Os santos do Altíssimo. Quem são eles? Que é isso, meu amigo? Faz assim com o dedo, com o seu peito. Eu e você. Ou alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida que está salvo? Você não pode ter dúvida disso. Você não pode ter dúvida que você está salvo. Se você crê em Jesus Cristo e o segue, você está salvo. Não pode ficar em dúvida. Se a pessoa fica em dúvida, é porque ela acha que ela tem que fazer alguma coisa para se salvar. E aí você não entendeu o Evangelho. Não pode ter dúvida da salvação. Se você crê em Jesus, foi Ele que fez o necessário para nos salvar. Nós só temos que segui-lo, obedecê-lo. Portanto, os santos aqui somos nós que vamos morar lá na eternidade. Verso 19. Olha só o que ele diz. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente, guarda essa palavra, ela é chave. O 4º animal era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze. O animal que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subia, diante do qual caíram 3. Isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com vanglória e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. O que a profecia está dizendo aqui para nós? Que esse chifre que sobe, que sai do meio dos 10, embora pequeno, diz que ele se engrandece, não é? E passa a se tornar mais forte do que os outros. O pequeno cresce, se engrandece, se torna mais forte. Vamos ver já já de que maneira. E por que a Bíblia está dizendo que ele era diferente dos outros? Verso 21. Eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra quem? Contra quem o chifre fazia guerra? Gente, contra nós, os santos. É para você ficar preocupado, não é? Que poder é esse que está fazendo guerra contra nós, nesse tempo agora que nós estamos vivendo? Guerra dos santos, nós. Qual era a função desse chifre pequeno? Fazer guerra contra o povo de Deus. É um poder que surge. Fazia guerra contra nós e os vencia. Verso 22. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Bom, agora a partir do verso 23, nós vamos analisar a identidade e as características do chifre pequeno. E eu vou fazer da seguinte maneira, como eu gosto de fazer. Eu não vou ajudar e nem dizer. Nós vamos ler a Bíblia, vamos ver as características que o profeta vai dar, e cada um aí no seu lugar, não precisa falar alto, você vai deduzir que poder se encaixa na profecia. Eu não vou dizer que poder é esse. Não vou dizer. Vamos ver pelas características. Eu duvido que alguém saia aqui esta noite sem saber que poder é esse, só pelas características. Eu não vou dizer. Vamos ver as características desse poder. A partir do verso 23 agora diz assim: disse-me ele, o 4º animal será o 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, já sabemos, as nações da Europa. Depois deles, se levantará outro, agora é que interessa para nós, o chifre pequeno, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Vamos recorrer à história. Quando esse poder apareceu, que eu não vou revelar a identidade, quando ele aparece, você vai à história, e quando você analisa as 10 nações, as 10 tribos que fundaram, que deram origem às nações da Europa, você vai descobrir pela história que este poder aqui eliminou 3 que não existem mais. Eu até anotei aqui na minha Bíblia: eliminou os Érulos, os Vândalos
e os ostrogodos. Pura história. E aqui diz que ele abateria 3 dos chifres. E ele fez isso, é história. De fato, eliminou estas 3 nações das 10. Verso 24. Não, 25. Agora preste bem atenção, porque aqui que eu queria chegar, agora aqui são as características especiais e principais do chifre pequeno. Diz que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Para quê? Deu essas 4 características principais. Então, eu anotei aqui, vamos examinar, pelo que lemos aqui, eu marquei aqui 6 características principais que eu tirei desses versos, para nós identificarmos esse poder. Primeiro, quando ele surgiu esse poder? É importante para a gente descobrir. Quando surge esse poder na história? Ora, se nós vimos que a Babilônia comandou o mundo de 605 a.C. até 538 a.C. Babilônia. De 538, eu estou puxando pela memória aqui, me corrijam se eu errar, mas de 538 até 331 a.C., Medo-Pérsia. De 331 a.C. a 168 a.C., Grécia. De 168 a.C. a 476 depois de Cristo, Roma. Aí o que acontece depois de 476? Na verdade começou acontecendo de 351 a.C., a divisão das nações, as 10 nações. Quando surge esse poder? Não diz que sai do meio dos 10 chifres? Então ele surge a partir de que data? 476 depois de Cristo. Você tem que localizar, a partir dessa data surge esse poder, porque ele sai do meio dos 10. Bom, então nós já temos aqui uma data para começar a descobrir que poder é esse. Não adianta você buscar e vasculhar esse poder no século passado, na década passada, não. Você tem que buscar esse poder a partir do ano 476 da era cristã, lá na Idade Média. Começa a pensar lá atrás. Segunda característica, essa é a primeira, o tempo que ele surgiu. Segunda característica, diz que ele era diferente dos outros. Vamos tentar descobrir, entender juntos o que é isso. Qual era a característica semelhante dos outros 4 reinos? Eles tinham uma semelhança. Os 4 reinos, eles eram reinos políticos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. 4 nações, 4 impérios políticos comandaram o mundo. Aqui diz que era diferente. Portanto, este poder, além de ser também um poder político, como nós vamos ver, ter também características de um poder político, ele era diferente. Se ele não é um poder político, ele era um poder o quê? Religioso. Como é que vocês sabem? E eu também. Pelas características seguintes. Porque é um poder que profere palavras contra o Altíssimo, faz guerra contra os santos do Altíssimo e cuida em mudar os tempos e a lei do... A briga dele é política ou religiosa? É um poder religioso. Então guarda aí, segunda característica. Tenta encontrar um poder que nasceu desde a Idade Média, lá do Império Romano, e é um poder religioso. Não fala, só pensa. Segunda característica. Terceira característica diz que ele profere palavras contra o Altíssimo. Vamos buscar um verso aqui na Bíblia, uma profecia. Marca essa página aqui, nós vamos voltar nela. Vamos buscar uma profecia de Paulo, que vai ajudar a entender o que é isso, porque Paulo também falou desse poder aqui. 2 Tessalonicenses, lá na frente, lá no Novo Testamento, marca a página aqui de Daniel, lá no Novo Testamento, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, se não me engano, 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou ler o verso 4. Paulo profetizando acerca deste mesmo poder. Vamos ver o que ele falou? Paulo falou o seguinte, 2 Tessalonicenses 2,4, ele falou: ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Não é um poder que profere palavras contra o Altíssimo? Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
Para aqui. Esse poder faz isso, é isso que você está pensando, faz isso, diz que é o representante de Deus na terra. Vamos seguir, volta lá para Daniel 7. Daniel 7, verso 25. Vamos seguir. Quarta característica. E destruirá, ou em algumas traduções, magoará os santos do Altíssimo. Destruirá os santos do Altíssimo. Para aí. Este mesmo poder, pensa aí, que nasce na Idade Média, que é político e religioso, que tenta ocupar o lugar de Deus, se diz o representante de Deus na terra. Esse mesmo poder, em algum momento da história, perseguiu e praticou atrocidades contra o povo de Deus? Fez isso na história? Tenta lembrar de algum, se alguém se lembra de algum movimento chamado a Inquisição. Guarda aí para você. É profecia isso? Esse poder fez isso? Comandou a perseguição de cristãos e matava em praça pública. Aqueles que não se submetiam ao seu poder eram mortos e chamados de hereges. Quarta característica. Quinta característica, diz aqui que cuidará em mudar os tempos e a lei. Bom, a briga desse poder é proferir palavras contra o Altíssimo. Perseguir o povo do Altíssimo. Mudar a lei de quem? Só pode ser. Porque se fosse para mudar a lei dos homens, não precisava de profecia. A lei dos homens muda todos os dias. Todos os dias. Eu ligo a televisão, leio o diário oficial, leio. A briga desse poder é contra Deus. Portanto, ele tinha que mudar a lei de Deus. Agora, para aí, pensa comigo. Esse mesmo poder que você está pensando, religioso, por acaso, ele pegou os 10 mandamentos, tirou o segundo, que proíbe a adoração de imagens, tirou o segundo, aí fica um 9. Como tem que ser 10, ele dividiu o 10º em 2 e substituiu o quarto, do sábado para o domingo. Esse poder fez isso? Encaixa na profecia? Mudou a lei de Deus? Poder religioso que mudou a lei de Deus. Por que ele mudou? Porque ele diz que ele é o representante de Deus na terra, portanto ele tem a autoridade para mudar a lei de Deus. Veja, eu não vou entrar no mérito aqui, não é a nossa função entrar. Você pode aceitar isso, é um direito seu. Você pode aceitar que esse poder tenha tal autoridade. Você tem o direito de aceitar. O que você não pode é negar o fato. É dizer que ele não fez isso, porque isso é história. O fato você não pode negar. Você pode aceitar. Você pode admitir que um ser humano se diga representante de Deus na terra e afirme ter a autoridade para mudar a lei de Deus. Você pode aceitar, é um direito seu. O que você não pode fazer é negar que esse poder tenha feito isso, porque ele próprio admite que fez. E admite mais, ele admite que fez, demonstrando a sua autoridade para fazer. Tanto tenho autoridade que fiz. E você não pode negar isso, porque isso é uma admissão do próprio poder. Última característica profética, e o povo de Deus seria entregue nas suas mãos, nas mãos desse poder, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Para entender o que é tempo, marca essa página aqui de Daniel, capítulo 7, avança 2 páginas, Daniel 11, capítulo que nós vamos estudar ainda. Daniel 11, deixa a Bíblia responder o que é tempo. Daniel 11, verso 13, diz assim: porque o rei do norte voltará, e porá em campo um exército maior do que o primeiro, e ao cabo de tempos, isto é, de anos. A própria Bíblia explica o que é tempos, anos. Então, quando aqui, volta lá para Daniel 7, quando fala que o período que este poder comandaria no mundo, exerceria com maior eficácia a sua autoridade, é de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ora, se tempo equivale a ano, nós temos um tempo igual a 2 tempos igual a 2 anos, e mais metade de um tempo, meio ano. 1 mais 2, 3, e mais meio, 3 anos e meio. Só que nós estamos falando de profecia. Profecia. Nós sabemos que um dia em profecia equivale a quanto? 1 ano. Então 3 anos e meio equivalem, se você fizer as suas contas em termos de meses, 3 anos e meio são 42 meses. Pode fazer a conta, 3 anos e meio, 3 anos 36 meses, mais 6 de meio ano, 42, ok? 3 anos e meio é a mesma coisa que 42 meses. Quantos dias tem 42 meses?
Multiplica por 30, 1260 dias. Cada dia equivale a um... Quanto tempo a profecia diz? 1260. Diz que este poder comandaria no mundo a sua autoridade por 1260 anos. Aí você vai lá para a história, para ver se aconteceu. Tem uma data. Quando você chega no ano 538 depois de Cristo, Justiniano, o imperador, ele baixou um decreto interessante lá em Roma. Ele disse que o chefe maior deste poder, que eu não vou mencionar o nome, era decretado, determinado pelo próprio imperador, que ele era o chefe de todas as igrejas. Legal, né? Você é o chefe agora de todas as igrejas. Então ele passa a ter autoridade. Por isso que é um poder político e religioso. Bom, então dispara o cronômetro no ano 538, quando foi dada esta autoridade que falou aqui. 538, soma 1260 anos, você chega a que data? 1798. O que aconteceu nessa data? Precisamos buscar, porque é o final da profecia. O representante maior deste poder foi preso na França pelo general Berthier. Foi preso lá em Roma e foi levado para a França pelo general Berthier. E lá ele ficou no exílio até morrer, o representante desse poder. História pura. Se você buscar na história até tem o nome desse representante, quem era ele na época. E terminou aí o período profético de 1260 anos. Agora, para encerrar, descobre ele sentado. Essa profecia, o chifre pequeno não pode se adaptar a uma característica apenas. Não, tem que se adaptar às 6. Então, para você descobrir esse poder, você tem que responder as 6 perguntas. Qual foi o poder que surge a partir de 476 depois de Cristo na Idade Média? Que era político e religioso, que diz ser o representante de Deus na terra, que mudou os 10 mandamentos de Deus, que perseguiu o povo de Deus durante a Idade Média a ponto de matar em praça pública e queimar as pessoas, e exerceu a sua autoridade durante 1260 anos até 1798. Só um único poder se encaixa nesta profecia. Pode procurar. Desafio alguém a me trazer outro. Desafio alguém a trazer outro. E eu não vou mencionar o nome, porque não precisa. Porque não precisa, porque a Bíblia está dizendo. Era importante que Daniel trouxesse essa profecia, acrescentando essa visão aqui depois de Roma. O que Deus está dizendo para nós? Vocês que estão vivendo no tempo do fim, fica de olho no chifre pequeno, porque ele vai exercer a autoridade sobre toda a terra. Até a volta de Jesus. É um problema esse poder, porque é o poder religioso que está conspirando contra a verdade de Deus. O que foi atacado aqui foi a verdade de Deus, porque hoje tem gente que diz assim, não precisa guardar o sábado, guarda o domingo. Uma instituição deste poder, que lá em Apocalipse 13 nós estudamos que é o sinal da besta. É brincadeira essa profecia aqui? Percebe como Daniel 7 encaixa com Apocalipse 13? Olha o que a Bíblia faz, entrosa, encaixa. E não tem jeito de fugir disso aqui, amigos. Vamos ler os últimos 3 versos para a gente ir embora para casa. Verso 26. Mas o tribunal se assentará em juízo, e lhe tirará o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei estas coisas no meu coração. Por que Daniel está falando? Primeiro ele falou aqui, fim de assunto, fim de papo. Quando você está vendo lá o filme, quando acaba, escreve assim, fim, né? Daniel escreveu fim. Só que ele diz que ele mudou o semblante dele, ele ficou apavorado. Por quê? É fácil você descobrir isso aqui, quem é a identidade desse poder e não ficar apavorado? É fácil você receber uma revelação dessa e dizer, não é possível, não pode ser. Não pode ser. O mundo todo adora, reverencia, fica de joelhos. E a Bíblia diz que é o chifre pequeno. É o poder que luta contra Deus. É o poder que se opõe a Deus. É uma grande revelação. E Daniel ficou sem fôlego. Ele não sabia o que fazer. E contou para nós. E hoje você vem aqui e descobre isso. E fica de olho.
que a partir de agora você passa a observar se a profecia está se cumprindo ou não. Observa mais. A Bíblia ainda tem mais profecia sobre esse poder e sobre o que ele vai fazer. Ele ainda vai obrigar por lei a guarda do domingo. Pode esperar. Isso é profecia de Apocalipse 13. Para encerrar, o pastor orar por nós, eu quero encerrar, eu sempre gosto das histórias. Eu quero encerrar com a história de... Eu já contei aqui há algum tempo atrás essa história, mas eu acho ela interessante, porque é uma fábula, né? Uma fábula. O príncipe queria se casar, queria escolher uma moça, todo o reinado, lá o condado, para ser a sua esposa. Divulgou essa notícia. Imagina as meninas lá daquele lugar, todas interessadas em se casarem com um príncipe solteiro. E ele disse que em determinado dia ele ia reunir todas as moças e ia dar uma tarefa, e aquela que conseguisse sair vencedora seria a escolhida. Havia a filha, uma moça muito humilde, a filha de uma servente do palácio, era alucinada pelo príncipe. Sonhava com ele, tinha fantasias com ele. Quando ficou sabendo que ia ter uma tarefa para se casar, ela se inscreveu. E a mãe disse: filha, deixa ele besteira, bobagem, filha. Você não tem a menor chance. Com todas essas moças bonitas e ricas que tem aqui, você, uma moça simples e pobre, esquece, jamais o príncipe vai te escolher. Ah, mas eu quero me inscrever, eu quero participar, nem que seja só para chegar perto dele, só para olhar para ele. Se inscreveu, já estava lá o dia da tarefa. Reuniu todas as moças no pátio, aí o príncipe deu a tarefa. Entregou a todas elas sementes de flores, para que elas plantassem num vaso. Aquela que trouxesse a flor mais bonita, mais bem regada, a flor mais bonita, seria escolhida. As jovens foram para casa alucinadas, né? Todo dia regando a plantinha ali, regando, e a menina ali desesperada. Um dia, dois, três, uma semana regava e nada, só terra. E ela chorava: mãe, não sei o que está acontecendo, a minha flor não nasce, não sei o que acontece. Chorava e regava, até que foi chegando o prazo, a data, e a flor dela não cresceu. E a mãe disse: filha, mãe, eu vou lá mesmo com esse vasinho com terra, só para vê-lo pela última vez. Quando ela chegou no palácio, aquela fila de jovens, cada uma segurando aqueles vasos com flores enormes, coloridas, bonitas, cada uma mais bonita que a outra. E a menina com aquele vasinho com a terra, e pensando: coitada, não tem a menor chance. Olha as flores, e as jovens na fila. Aí o príncipe alinhou todas, olhou para uma por uma delas, aquele silêncio, expectativa, e ele disse que ia dar o veredito. Olhou para todas, passou em revista, uma por uma, olhou para as plantas, para os vasos bonitos, e olhou para aquela menina, e ela não conseguia nem encarar o príncipe. E ele disse: a escolhida é você, apontou para ela. O joelho dela ficou bambo, a perna batia uma na outra. E ela olhou para trás para ver se era com ela mesma, olhou para os dois lados, as plantas, as flores lindas, e ela com vasinho com terra. E ela foi ficando emocionada, e ele chamou ele para perto. E a menina veio, branca, tremendo, mas as outras se revoltaram. Como assim? O critério não era a flor mais bonita? Olha as nossas flores. O vaso dela só tem terra. Que critério é esse que o senhor escolheu? E ele disse: sim, ela é a única que demonstrou ter a virtude para ser uma princesa. Ela cultivou a flor da honestidade, porque eu distribuí sementes estéreis para todas. Sabe, nós estamos vivendo num tempo do mundo que Deus quer saber da honestidade de cada um de nós. É uma questão entre nós e Ele. Quando alguém chega aqui essa noite, recebe uma revelação dessa, agora o assunto é entre você e Deus. Agora é a hora que Deus testa a sinceridade, a honestidade. O que você faz com uma informação dessa? Leva para casa, finge que não aconteceu nada, ignora, acha que tudo isso é besteira, ou leva em conta a revelação de Deus? É chocante, é amarga, mas é verdadeira. Agora é um problema de honestidade com Deus. Tem gente que fala assim: ah, mas aquela pessoa é tão sincera. Deixa esse julgamento para Deus. Deus é que sabe quem é sincero e quem é honesto. Os critérios dele são infalíveis. Quarta-feira que vem nós vamos seguir. E não se esqueça, batismo. 6 pessoas que eu estou vendo aqui essa noite vão se batizar. Não deixe de vir. Eu vou pedir ao pastor para orar por nós e nos reunirmos na próxima quarta.